Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês devem ter acompanhado na mídia, o senhor Fabrício Queiroz foi colocado em prisão domiciliar pelo presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Embora a decisão tenha sido proferida em segredo de justiça e se encontre ainda indisponível, a assessoria do tribunal divulgou que o despacho foi baseado em uma determinada recomendação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que autoriza a soltura de alguns presos para fins de prevenção do contágio por Covid-19. Segundo também a assessoria do tribunal, o benefício foi estendido à esposa do senhor Queiroz, que, pelo menos até o momento, se encontra foragida. Desse cenário, extraí alguns tópicos para trazer aqui hoje a nossa discussão. Antes de mais nada, vocês que já me acompanham há algum tempo aqui no canal sabem que sou uma crítica feroz a essa recomendação do CNJ. Já tratei da matéria em vídeo anterior, porém não é demais frisar que essa recomendação, na prática, tem dado ensejo à soltura de bandidos perigosos, inclusive de autores de crimes bem violentos, como, por exemplo, homicídios e estupros, o que já suscitou oposição por parte de figuras bem notórias do mundo jurídico, como, por exemplo, a deputada Janaína Pascoal e o senhor Sérgio Moro, ainda à frente do Ministério da Justiça. Quanto à figura do senhor Queiroz propriamente dita, quer me parecer que ele não se encaixe em qualquer dos casos previstos pela nossa lei, ou seja, pelo nosso Código de Processo Penal, para a concessão de prisão domiciliar. De fato, embora o senhor Queiroz seja portador de câncer, como é fato notório, foi divulgado a todos, pelo menos desde o final do ano de 2018, apesar dessa enfermidade, o senhor Queiroz se mostra rígido, se mostra autônomo, capaz de caminhar sozinho e com independência, como vimos nas cenas de sua prisão há um mês atrás. Portanto, acredito que, até segunda ordem, ele não padeça da debilidade, da extrema fragilidade a qual alude o nosso Código de Processo Penal para autorizar a concessão desse benefício da prisão domiciliar. E, por fim, ainda em relação à figura do senhor Queiroz, indago a vocês. Deixo aqui uma questão solta no ar. Vocês acham que alguém como o senhor Queiroz, que a toda evidência parece envolvido com criminosos bem perigosos, com certas facções, como por exemplo as milícias, como identificado pelo Ministério Público do Rio e pelo próprio juiz Flávio Itabaiana no despacho que determinou a sua prisão, vocês acham que alguém envolvido com esse tipo de facções, de gangues e que possivelmente esteja de posse de informações muito preciosas, muito valiosas, talvez para pessoas intimamente ligadas ao círculo do poder, vocês acham que essa pessoa está a salvo? É uma questão que eu deixo aqui para vocês e que, na verdade, só o futuro poderá responder. Agora vamos à questão do benefício estendido à esposa do senhor Queiroz.
Segundo a assessoria do STJ, o fundamento para essa extensão diz respeito a algo que o ministro Noronha, presidente do tribunal, chamou de figura indispensável à prestação de cuidados ao marido. Ora, será que o senhor Noronha, ministro do STJ, confunde a figura de esposa com a de enfermeira? Em tese, esposa é apenas cônjuge, companheira, alguém ligada ao seu marido por elos afetivos, por elos emocionais. Mas tão somente isso. A condição de cônjuge não implica necessariamente em que esta senhora Queiroz, disponha de capacitação, inclusive de capacitação técnica, para prestar os cuidados necessários ao seu marido. Afinal, em que século o ministro acredita que nós vivamos? E, nesse aspecto, ousaria até indagar onde estão as feministas de plantão diante do despacho de um ministro que acredita que uma esposa seja, antes de mais nada, uma figura indispensável aos cuidados com a saúde do seu marido. Contudo, acho que ainda mais grave do que essa afirmação, que, a meu ver, beira o ridículo, mais grave ainda que isso, foi o fato do ministro Noronha, ao proferir esse despacho, ao estender o benefício à esposa, na verdade, o que ele fez foi legislar. Porque, de fato, não enxergo no artigo 318 do nosso Código de Processo Penal, que trata dos casos de prisão domiciliar, não enxergo onde a senhora Queiroz pudesse se encaixar. Vejamos, ela não é maior de 80 anos, não é gestante, a toda evidência não se acha portadora de nenhuma enfermidade grave que a debilite e nem há qualquer menor visceralmente dependente dos seus cuidados, até onde se saiba. Aliás, de todo esse rol de condições, o único requisito, até certo ponto subjetivo, que seria a debilidade, a fragilidade acarretada por algum tipo de doença, sequer pode ser aferido, porque, reitero eu, até o momento a senhora Queiroz se encontra foragida, fora do alcance das autoridades. E assim vai o senhor Queiroz e talvez a senhora Queiroz, se apresentar às autoridades, se vier a acompanhar o seu marido, assim vai o casal rumo ao paraíso conjugal. Só não sabemos ao certo ainda para que tipo de paraíso ele se dirige. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.